Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Contacto Direto, o espaço que traz temas de interesse social em formato de reportagem, dando voz aos cidadãos. Moçambique lançou um projeto piloto de pulseiras eletrónicas para 3.000 reclusos, com o objetivo de modernizar as prisões, garantir mais dignidade humana e reduzir a sobrelotação e os custos do Estado. No Contacto Direto, vamos levar este tema ao debate, ouvindo entidades com opiniões diferentes, incluindo representantes da sociedade civil, especialistas e cidadãos. Um dispositivo eletrônico no pulso ou no tornozelo revela um sistema penitenciário extremamente pressionado. Cerca de 20.000 reclusos contra uma capacidade de menos da metade, ou seja, apenas 8.000. O Instituto Nacional de Estatísticas estima que pelo menos 30% de pessoas estejam em prisão preventiva e aguardam julgamento por longos períodos. A realidade vem de muitos anos, mas a cada ano que passa ela se deteriora e a dignidade humana torna-se apenas um conceito sem prática no sistema prisional. Como forma de inverter o cenário crítico, o governo que assumiu a liderança do país em 2025 parte para uma medida moderna que conheceu o seu projeto piloto bem recentemente. Confirmamos que o equipamento está devidamente instalado e em funcionamento, aguardando-se pela seleção criteriosa dos reclusos para o efeito, processo que envolve o Tribunal, o Ministério Público e o Serviço Nacional Penitenciário. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o sistema penitenciário enfrenta um desafio estrutural que exige respostas inovadoras e responsáveis, e o Serviço Nacional Penitenciário administra atualmente cerca de 20.000 reclusos, apesar da sua capacidade instalada ser de aproximadamente 8.000, o que representa uma superlotação de mais de 200%, com impactos severos na segurança, na gestão das infraestruturas e, sobretudo, na dignidade humana, um valor que o nosso governo considera inegociável. São 3.000 pulseiras eletrônicas adquiridas nesta primeira fase e que serão colocadas a igual número de reclusos, cuja seleção será criteriosa, segundo o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Em continuidade de um assunto que ainda fará manchetes dos jornais, o Contacto Direto explora as facetas desta medida, sem ignorar o contexto sociocultural nacional. Num dos bairros da capital moçambicana, entrevistamos um morador sobre que possíveis interpretações podem advir da mudança da prisão em regime fechado para a prisão em regime aberto. Ele recorre ao exemplo de como as pessoas reagem perante um cidadão em liberdade condicional para alertar sobre este novo modelo de prisão. De aplaudir, mas penso que o Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais, primeiro, deveria pautar por uma educação cívica. É que temos verificado até por estas alturas que em momentos em que esta medida não havia entrado ainda em vigor, quando temos pessoas que estão em liberdade condicional, as pessoas tendem
a querer fazer justiça pelas suas próprias mãos, porque não percebe o porquê daquela pessoa que foi encontrada, por vezes em flagrante delito, e dias depois, por simplesmente a comunidade ou os residentes vê a mesma pessoa se fazendo às ruas e questionam o porquê dessa mesma pessoa estar nas ruas. Então eu penso que a medida é bem-vinda, mas faltou de certa forma uma educação cívica por parte do Ministério. A intenção de aliviar a pressão sobre as cadeias e reduzir as despesas do Estado através das pulseiras eletrônicas é aplaudida, mas não afasta análises desapaixonadas. Ou seja, questiona-se como é que a sociedade irá receber esta medida. Como é que, por exemplo, um vizinho irá encarar um outro vizinho que foi condenado, julgado e preso e que estará a cumprir a pena em casa apenas com a pulseira eletrônica. Américo, nome fictício, reitera que o governo devia começar pela educação cívica antes de avançar para as pulseiras e fala com exemplos práticos. Para resvalar em violência, eu penso que vai depender de cada caso é um caso, porque vamos supor que trata-se talvez de uma violação do menor, né? Ou talvez que culminou com a morte desse menor. Eu penso que nesse tipo de situações poderá resvalar em alguma retaliação por parte dos residentes, porque ninguém vai querer perceber, e principalmente as pessoas que estão envolvidas nisso, refiro-me talvez dos pais desse menor, não poderão conter as suas emoções de certa forma, porque é doloroso ter que ver alguém que tirou a vida do meu filho, violou ou esquartejou 2 por 3, eu estou a ver e ele está a circular. É um bocadinho doloroso para mim. É lógico, certas medidas que nós implementamos, estudamos com os outros países, mas a nossa realidade é outra. Nós temos culturas completamente diferentes com os outros países e, de certa forma, eu volto a repisar. A educação cívica terá sido melhor implementada. Esta medida teria sido de mais-valia se tivesse havido alguma educação cívica com muita antecedência. E ressalta a falta de acesso à informação como um dos fatores que podem interferir de forma negativa na percepção das comunidades. Eu penso que sim, porque esta medida não foi abrangente, principalmente nas zonas recônditas. Quer dizer, nós que estamos aqui temos acesso à internet, temos acesso à televisão, mas lá nas zonas recônditas eu penso que o Ministério não se faz sentir lá do outro lado e não tem conhecimento disso. É por isso que eu volto a repisar. A educação cívica teria sido forte, que é para poder implementar esta medida. E o que diz a sociedade civil? Nossa reportagem ouviu o Centro de Integridade Pública, que inicialmente elogia o projeto, mas questiona as condições do governo para garantir a durabilidade da medida. A priori é uma boa medida. De facto, as pessoas neste momento nas cadeias como estão, imagina este calor que está a fazer hoje. A lotação das cadeias está praticamente superlotada, as pessoas ficam ali, podem apanhar várias doenças, etc. E era uma medida que já devia ter sido tomada há muito tempo. Só que tomada tendo em conta as condições do Estado moçambicano para implementar esta medida. A verdade é que foram pedir dinheiro à UNODOC para implementar este projeto. A verdade é que este projeto não começa e termina só com pulseiras eletrônicas, trazer pulseiras para aqui. Este projeto precisa de recursos para a reparação das pulseiras eletrônicas, porque elas já variam, por exemplo. Será que temos uma fábrica aqui ou uma oficina que pode reparar estas pulseiras eletrônicas?
Se for a reparar, e vou fazer aqui um paralelismo com outra área de atividade. Se reparar nos transportes, nós sempre reclamamos que não importávamos mais chimbombos, que depois que chegados aqui, quando avariassem, não tinham sobressalentes, não tinham peças, etc. Criou-se uma fábrica chamada Majet, que não conseguiu também resolver esse problema do transporte, e os transportes avariavam e viravam sucata. Ora, a minha pergunta é, desta vez o governo criou realmente as condições, porque estamos a falar de um projeto piloto e de um dinheiro que não é nosso. Será que quando estas pulseiras avariarem temos capacidade de reparar mesmo? Será que o controle que vai ser exercido é efetivo mesmo e que não vai criar situações mesmo de fuga? Quem são estes indivíduos que vão se beneficiar destas pulseiras? Tem residência fixa, onde o perímetro é suficiente para essas pessoas serem controladas? Quer dizer, há muitos problemas aqui que são levantados e que mostram os exemplos de projetos neste país que dão errado. Baltazar Fael mantém o seu ceticismo, olhando para o contexto local, e é apologista das penas alternativas à prisão, previstas no Código Penal. Verdade é que eu estou cético que este projeto de pulseiras eletrônicas, um lado até pode descongestionar as cadeias, mas depois não se consegue controlar as pessoas que foram retiradas dessas cadeias por causa destes fatores vários. Não ter residência fixa, muitos deles podem até querer rebentar com as pulseiras. Quer dizer, há muitas coisas aqui eu penso que antes deviam ter sido estudadas para introduzir esse sistema. Ora, o Código Penal já há muito tempo que vem prevendo medidas alternativas à pena de prisão. A minha pergunta sempre foi, por que não se aplicam aquelas medidas que estão no Código Penal? Regulamentar aquelas medidas alternativas à pena de prisão para aplicar. Vai-se buscar sistemas tão sofisticados como pulseiras eletrônicas num país que não tem capacidade, num país que tem tecnologia muito reduzida, etc. Será que estamos a resolver mesmo o problema aqui? Para mim, o que se devia fazer neste momento é aplicar as medidas que estão no Código Penal, que são medidas alternativas à pena de prisão, do que correr para aplicar coisas que são aplicadas no primeiro mundo. Nós não temos capacidade. Eu aposto consigo aqui que daqui a 5 anos há de vir me dizer aqui que este projeto faliu. Embora reconheça os desafios posteriores à introdução do dispositivo, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos é positivista. Nós sabemos que houve reforma do pacote penal há alguns anos, que houve alteração no Código Penal, Código de Processo Penal e Código de Execução de Penas. E no Código de Execução de Penas previa-se lá, para além de penas privativas da liberdade, as penas alternativas à prisão. Então eu acho que este lançamento, este ensaio que o governo está a fazer através da pilotagem, neste primeiro momento com as 300 pulseiras eletrônicas, é uma medida bem-vinda, no sentido de se o Código de Execução das Penas já prevê as medidas alternativas à prisão, então para a materialização eu acho que este é um passo muito importante e estratégico para permitir que haja o rastreio, quer dizer, a aplicação e o rastreio dessas medidas. Porque nós sabemos que mesmo apesar da implementação do Código de Execução das Penas, os tribunais tinham reticências em aplicar medidas alternativas. Sempre aplicavam as medidas, preferiam aplicar as medidas de prisão. E nós sabemos que a questão da superlotação das cadeias é um assunto que nos acompanha já há bastante tempo. Porque muitas das penitenciárias que foram concebidas, a sua capacidade de albergar os reclusos, quer dizer, sempre foram violados, né? 2 a 3 vezes. Então isso criava um confinamento dos reclusos nas detenções e não existiam condições de humanidade e de dignidade numa situação em que há superlotação. Então as pulseiras eletrônicas são bem-vindas. É verdade que qualquer medida que é implementada traz lá os seus desafios. O Comissário Nacional dos Direitos Humanos acredita na rigorosidade do Ministério da Justiça na atribuição das pulseiras aos reclusos,
mas alerta para a importância de se garantir a capacidade tecnológica. Acredito que é verdade que ao aplicar essas medidas, em princípio sabemos que a aplicação de pulseiras eletrônicas vai obedecer um escrutínio antes de ser atribuído aos visados. Eu acho que haverá um conjunto de requisitos que terão que ser verificados. E acredito que numa situação em que alguém não tem um domicílio fixo ou não tem a residência, acredito que aplicar esta medida não seria, adequada. Mas quer-me parecer que existe um conjunto de critérios, porque para se aplicar essa medida, eu acredito que antes da aplicação dessa medida haverá um exercício de verificação de todos os requisitos relevantes, tendo em conta o tipo de pena, o perfil do próprio recluso, essas questões envolventes. Acredito que isso vai ser verificado, então. Porque se não houver essa verificação ali, vamos ter graves problemas. Sim. E também levantou a questão de termos uma componente tecnológica de rastreio em tempo real. É verdade que aí o governo tem que assegurar que tenha uma infraestrutura eletrônica, ou seja, uma infraestrutura digital robusta. Se calhar diria com um sistema de redundância, ou sistema de redundância no sentido de quando há corte de corrente elétrica, eles tenham um gerador que possa suprir esse déficit, porque se não existir isso, acredito que esta medida vai ter, um dos desafios que eu vejo imediato é falta de consistência no rastreio em caso de corte e não existência do sistema redundante, esse aspecto. O outro aspecto, se estamos a falar de rastreio, eu não sei como é que funciona essa tecnologia, mas acredito que eles têm que ter uma base de dados para acumular essa informação. Então esse também é um desafio. Será que há condições financeiras para manter essa infraestrutura com essas informações todas? E porque se não existir, provavelmente essa pode ser uma medida que vai ser implementada, mas em algum momento vamos encontrar um nó de estrangulamento. É verdade que, por um lado, o governo toma uma medida que poupa aquilo que são as despesas públicas, né, o erário público do Estado, mas é preciso também avaliar se, ao poupar, por um lado, não cria uma sobrecarga a longo prazo do outro lado, que é para manter essa infraestrutura robusta, essa infraestrutura digital, que requer uma qualidade de internet fiável, uma energia fiável, e se calhar um sistema redundante de preservação da energia em caso de corte.